Bom, na aula passada nós falamos aqui de velocidade abática do som, ondas acústicas, ondas de Alfvén e ondas magnetoacústicas. E nós conseguimos obter essa equação básica de propagação de ondas. Tá? Então, na aula de hoje, a gente vai continuar agora trabalhando com essa equação para ver o que, para estudar basicamente a velocidade de fase dessa onda em relação do ângulo de propagação que vai ter o vetor de onda com o campo magnético, certo? Então, o nosso foco principal vai ser isso. Depois vamos ver qual é o efeito de considerar a corrente de deslocamento, aquele termo que ele aparece na lei de Ampere, tá? Lembra que é a lei de Ampere Maxwell? A gente não considerou aqui em uma primeira parte esse termo, e depois eu vou fazer um comentário que resultado tem depois disso, e por último a gente vai ver a atenuação causada pela variação de viscosidade do meio. Conclusões. Bom, lá no AVEA, eu não tinha aberto aqui, você está conseguindo, não, agora não estão, agora estão conseguindo ver o AVEA aí, tá? E eu anexei a aula, fiz uma cópia dela, é um arquivo .rar, está aqui, certo? Por quê? Porque no PDF, porque quando eu transformo deste aplicativo para PDF, ele dá... Bom, la referência continua sendo a mesma, esse é capítulo 15 do livro. Bom, lembrando, somente aqui na parte, fazendo uma recapitulação, a gente viu, teve na aula passada, a equação de velocidade de uma onda acústica. Vimos que essa onda acústica ela se desloca por causa de um gradiente de pressão que acontece num fluido. Essa onda acústica é uma onda longitudinal, certo? Depois a gente viu que se você tinha um fluido já com um campo magnético, tá? E por causa ou seja, da pressão magnética externa que atua sobre as linhas de campo magnético, pensando que as linhas de campo magnético têm uma atração, e se você tinha um fluido que era com uma condutividade muito alta, ele oscilava. Essas oscilações transversais causavam um tipo de onda, uma onda transversal que íamos chamar de onda de Alfvén, certo? Essa onda de Alfvén são conhecidas desde 1942, de um prêmio Nobel essas ondas, e elas, mais ou menos a ideia que está nessa figura aqui, certo? Depois elas foram identificadas em plasma em vários lugares. O sea, sempre que tem plasma, você vai encontrar essas ondas, plasma magnetizado. E depois a gente também falou das ondas magnetoacústicas. As ondas magnetoacústicas já é um deslocamento. Se você tem um deslocamento ao longo de uma linha de campo, você tem isto que está aqui, por enquanto, é uma onda acústica, certo? Ou seja, essa onda acústica tanto acontece com campo magnético que sem campo magnético. Se é ao longo das linhas de campo magnético, somente chamamos acústica. Então, nós vimos que se então tinha uma onda transversal a essas linhas de campo, então a gente também tinha um gradiente de pressão cinética e um gradiente de pressão magnético, nós tínhamos uma nova onda, que era uma onda longitudinal, certo? Porque o vetor K era paralelo a la velocidade de propagação da onda, só que essas ondas eram perpendiculares aqui ao campo magnético, eram ondas magnetoacústicas, que a velocidade era raiz quadrada da velocidade do som, aquela da onda acústica, mais a velocidade da onda de Alfvén. Certo? E então nós passamos depois na parte já mais matemática, essa foi a parte mais física um pouco da aula, a gente somente deu uma parte da aula, porque por causa da hora. Aí depois nós estudamos essa parte, estas equações básicas de propagação da onda. A equação básica de propagação da onda, nós tínhamos que pegar aquelas equações MHD ideal, que tem este grupo de 6 equações, onde juntava a lei de Ohm generalizada, as leis de Maxwell, duas delas. Estas duas equações aqui, uma equação do movimento
e a equação da continuidade, tá? Então, a ideia era juntar essas equações em uma equação só em função da velocidade da onda, e a gente fez isso. Então, não tínhamos como fugir da matemática aí. Então, primeiramente, uma coisa importante aqui é que para nós ter uma onda e estudar ela a partir dessas equações, a gente precisa fazer uma perturbação. Tá? Então, uma perturbação era tirar o plasma do equilíbrio, certo? E nesse caso, essa posição de equilíbrio era mudada. A gente ia mudar, fazer uma pequena variação no campo magnético e uma pequena variação na densidade, uma variação linear. Então, essa equação aqui da aula passada, Daniela está esperando aqui. A equação 13 aqui era super importante, certo? Então, se você tinha variação no campo magnético e na densidade, íamos considerar somente uma aproximação de primeira ordem, certo? Então, não trabalhamos com essa equação, esta aqui é a parte matemática, e a aula parou na aula passada, nesta equação que está aqui, que é a equação da onda, tá? Da velocidade da onda se reduz nessa equação que está aí. Boa tarde, Daniel. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. É que vocês são poucos alunos. Se fossem 20, eu não te cumprimentava quase. O MATLAB tá rodando aqui, aí tá travando todo o computador. Mas dá para ver agora. Tá. Bom, a equação 22, tá? Eu deixei aí, como esta aula está assim, se você pega a apresentação, você consegue fazer com calma e chegar, porque eu fiz todo o passo a passo para chegar nessa equação 22. Tá? Essa equação 22, a gente vai estudar ela em 3 casos, que isso estamos entrando no conteúdo da aula de hoje. Então, até agora, Daniela, eu fiz uma recapitulação. Tá? Então, o que nós vamos ver nessa equação que está aqui, primeiramente, vamos analisar ela em 3 situações. Quando o vetor de onda K está em uma direção arbitrária em relação ao campo magnético. Certo? Primeiro vamos ver esses casos, ou seja, a gente vai ter que colocar, aí vai aparecer um ângulo, certo? Então, a gente vai escrever essa equação em função do ângulo θ entre o vetor de onda e o campo magnético. Depois a gente vai analisar os casos específicos que o vetor de onda é paralelo ao campo magnético e depois que o vetor de onda é perpendicular ao campo magnético. Certo? Então, a primeira configuração que a gente vai estar vendo aqui é este gráfico, esta figura que estou deixando aqui, certo? Se você vem aqui, nós temos o campo magnético, estamos considerando ele na direção Z, né? A gente está considerando esse vetor de onda K em uma direção arbitrária. Isso significa que você consiga decompor ele no eixo C ou no eixo X. Então, a gente chamou isso, separou em la componente paralela e la componente perpendicular. E nós estamos vendo que a velocidade de AV também está aqui no sentido do campo magnético. Tá? Então, esse é o primeiro caso. E para fazer isso, a gente vai ter que então escrever a partir dessa figura. Se vocês percebem aqui, temos que a gente define aqui, por exemplo, o vetor K. Todo vetor ele vai se decompor na componente. Esto que está aqui no eixo X, você tem I, que é o vetor unitário, e K, o vetor unitário na direção C. Então, e você viu que o vetor K não tem componente na direção Y. Por isso que não aparece aqui um J. Tá? Esto que está aqui aparece dessa figura. É a primeira consideração geométrica. A velocidade de Alfvén nessa configuração geométrica, essa velocidade de Alfvén está sendo considerada somente ao longo do campo magnético, ou seja, no eixo C. Então, isso está aqui na segunda equação. E a gente está considerando a velocidade do fluido V1. Ela não está representada na figura, mas ela está sendo considerada nos 3 eixos, X, Y e Z. Tá? Então, nessa configuração aqui, outro que eu vou estar precisando naquela equação, tem várias vezes que você vai encontrar o produto escalar do vetor de onda K e a velocidade de Alfvén, certo?
Então, aqui o que eu fiz é você multiplicar este escalarmente com esta velocidade. Se você multiplicar isso escalarmente, como o vetor de la velocidade de alfa não tem componente em x nem em y, não tem, na hora de você fazer o produto escalar, quando você multiplica a componente 0 pela outra, dá 0, certo? Então, por exemplo, quando você tem 0i mais 2j, certo? E você multiplica isso por 2i mais 3j, quando você multiplica isso escalarmente, esse por esse, como tem um 0 aqui, seria 0, mais este por esse. Aqui seria 6, certo? 6. Então, basicamente, quando você faz esse produto, o único que vai ficar aqui é a componente esta que está aqui. K e K vai ficar VA, K, VA, cosseno de teta, que é essa expressão que você vê claro aqui, não? Aplicando essa propriedade aqui. Esta componente vai desaparecer aqui. E quando eu multiplico, então, o vetor de onda K com o vetor de velocidade de propagação, acontece que, como esta expressão não tem componente no eixo y, não aparece esse termo aqui. Então, simplesmente aparece, então, esto que está aquí es un escalar. Entonces aparece ese termo aquí, K, la velocidad en x seno más la velocidad en z coseno. Entonces, todo eso va a ser sustituido en aquella ecuación. Vamos a hacer eso ahora. O sea, esas... Ahora, para facilitar ese cálculo, esto es una cosa legal cuando você trabalha com equações. Quando você tem uma equação muito comprida, é bom você separar por termos, chamar I, eu uso números romanos aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Porque aí que eu vou fazer, eu vou ver o que acontece em cada termo na hora de eu fazer essa substituição aqui. Então, bueno, o termo I, então, esta equação que está aqui, pessoal, é a mesma que eu escrevi aqui, tá? É exatamente a mesma, só que eu estou separando aqui por termos. Então, o que eu vou fazer, bom, na parte 1, o que eu vou fazer na parte 1, bom, fica ômega quadrado, e U1 se substitui tudo isso. Então, sim, isso é bem fácil, realmente vai ficar esta equação que está aqui, tá? Tá certo? Porque ômega quadrado, que é a frequência, ela é um escalar. Então, você faz a distribuição e o único que faz é multiplicar ômega quadrado vezes este, e continua sendo um vetor esse termo. Então, esse termo que está aqui, ele continua sendo vetorial. Tá bom? Agora vou substituir em 2. É todo esse termo que está aqui. Então, em 2, este termo que está aqui vai ficar igual. Que, se você percebe, bs quadrado mais ba quadrado, esto que está aquí es la velocidad magnetoacústica al cuadrado. Esto que está aquí, esa definición que a gente fez aquí. Está bem lá em cima, tá? Aqui, ó. Mas eu estou deixando em função da velocidade do som e da velocidade de alfa. Então, este termo, esse segundo termo, esta parte fica igual. E aqui, eu vou substituir esse produto aqui, certo? E vai ficar também um vetor, porque isto vai ficar um escalar e esse K vai ficar K mesmo. Então, se você vem, eu faço isso, substituyo donde está K, eu coloco esta expressão. Então, se você vem aqui, isto fica igual, aqui eu substituí esse termo aqui. Olha que está igual assim. E aqui estou colocando K. E agora o que eu vou fazer é separar, como esto é um vetor e esto aqui não é um vetor, o que eu posso fazer é fazer distributivo. Eu multiplico tudo isso por esse seno e tudo isso por esse cosseno. Vai ficar um termo em função de I e outro termo em função de K. Então, se você vê, está aqui. Todo esse termo, todo esto fica igual. Lo único que apareció aquí fue este seno que está aquí. Este seno que está aquí. Es por causa de este seno. Y lo otro fica tudo igual. O J es 0 y o K, todo fica igual. Somente inserir este coseno que está aquí, es este que está aquí. Olha o K, ele continua estando aquí. Y o I, este I aquí continua estando aquí. Então, o termo 2 é um vetor e fica essa expressão que está aí.
Aí vou fazer no termo 3. O 3 é bem rápido, porque é pequenininho, certo? Esto está aqui já. Não tinha nada que fazer. O 4, já o termo 4, era só substituir esse termo aqui, e onde está U, colocar tudo isso. Então, vocês veem que eu fiz distributiva, aí fica o termo 4, outro vector. O termo 5 resulta em... Então, o termo 5 tem que fazer aqui VA vezes esto eu não tinha feito aqui. O termo 5 vai ficar BA, V1C, e este em função de K. E o termo 6 também, a gente tem que fazer... Vamos ver qual é o 6. No 6 aqui, eu aproveito esta operação que eu deixei aqui, certo? Vai ficar um escalar, e esse escalar se multiplica por tudo isso. Então, basicamente, vai aparecer K quadrado, VA cosseno seno, e aqui vai aparecer um VA cosseno quadrado. VA cosseno. Não apareceu cosseno quadrado, só me causei com dúvida porque... Bom, aqui no... Bom, é que deixei... Não, eu deixei VA somente, não. Vai ficar KVA. Bom, agora temos que substituir todos eles do 1 ao 6, lógico, em 24. Ou seja, vou substituir todos eles, todos esses resultados aqui. Tá? Pessoal, aí fica... Isso, se vocês querem entender, podem pegar que está o passo a passo aqui, vai ter que fazer no papel. Ok? E lá no livro não está aberto assim, mas estou deixando aqui aberto, porque isso é pura álgebra. Tá? A ideia aqui é que você substitui aqui e a equação fica... ou seja, abre essa equação aqui, todo fica igual a zero, tá? E no segundo termo, nós substitui a equação 24, começando pelo eixo x. Ou seja, o que a gente faz é que separa tudo, como fica um vector, vai separar qual é a componente x, qual é a componente y e qual é a componente c, tá? Então, a gente separa aí na componente x somente. Todo lo que eu pego é somente a componente x da equação. Então, trabalho que algebricamente com ele. Continuando desse movimento matemático, quando você pega esta equação aqui, vai ter que usar essa equação aqui, seno quadrado mais cosseno quadrado igual a 1. Tem termos aqui que se cancela. Tem que fazer um álgebra até você chegar aqui nessa equação que fica a componente x menos ômega quadrado k, a velocidade de alfa quadrado, mais a velocidade do som, seno quadrado. E aqui fica também a velocidade em c. Então, você tem uma expressão que fica, que é completamente escalar, em função da velocidade em x e da velocidade em c. Então, esta seria a expressão que vai ficar aqui para essa componente em c, no eixo x, desculpa. A gente vai tomar ela, vai voltar a ela depois. Então, de novo, quando substituyo todo, somente fico com o termo y, tá? Con lo que es la componente y. La componente y fica U1 en y menos omega cuadrado más k cuadrado VA. Ese k aquí debería estar con minúscula. Al cuadrado coseno cuadrado de teta igual a 0. E para o eixo C, faço a mesma coisa, tá? Até eu chegar, tem que abrir um pouco mais ela. Tem vários termos que se apagam aqui. Até eu chegar aqui nessa expressão para o eixo C. Então, se você vê na apresentação, eu deixei somente numerado aqui as expressões 31, 32 e 33. 31 é a equação para o eixo X, 32 para o Y e 33 para o Z. Tá? Agora, em 32, ou seja, aqui é 32, é a equação do eixo Y. Tá? Então, em 32, o que se faz?
se U1 em Y é diferente de zero, certo? Temos oscilações perpendiculares a K e B0, ou seja, uma onda polarizada linearmente. Então, se você vem aqui, qual era a equação que eu tinha lá na equação 32? Tá? Esta equação que está aqui, o interessante é o seguinte. Você tem aqui, não? Que esta equação, como é um produto aqui, ela somente pode ser zero se você tem que a velocidade em y é zero, ou se este termo é zero. Tá? A gente vai considerar que a velocidade em y não é zero. Que esta equação somente é zero se este termo que está aqui é o zero. Certo? Então, o que eu faço é que eu igualo isto a zero, certo? Fica que vai ficar ômega quadrado. E quando eu faço isto a zero, vou ter aqui a velocidade de fase. Eu defini a velocidade de fase sendo ômega sobre K. Tá? Então, você vem aqui que eu vou passar um termo para a direita. Tá? E vai ficar ômega sobre K, VA cosseno de... Vamos fazer isto aqui. Não, equação 32. Nessa equação aqui, certo? Vai ficar K ômega quadrado igual a menos K quadrado, VA quadrado, cosseno quadrado de teta. Tá passando um problema. Como todo está quadrado, posso multiplicar por menos 1 para eliminar esse negativo. Este K passa para cá, vai ficar ômega sobre K. Posso aplicar raiz. Esto. Então você vê que eu elimino todo esse quadrado aí. Vai ficar VA cosseno de teta. Tá? E este que está aqui é lo que eu fui definir como a velocidade de fase. A velocidade de fase de uma onda é a frequência dividido o vetor de onda. Então vai ficar VA cosseno de teta. Certo? Então, ou seja, a velocidade de fase depende do ângulo e isso chama-se onda de Alfvén pura, tá? Essa é a primeira solução aí que eu consigo obter daquela equação de onda. O primeiro modo aí de oscilação é esse tipo de onda que está aqui. Bom, aí continuamos trabalhando aqui agora com a componente X e depois com a componente Z, tá? Então, lembrando aqui que eu parei nessa equação, aqui, certo? Esta onda é uma onda de Alfvén pura. Essa equação chama-se assim. Se você percebe aqui, por que onda de Alfvén pura? Porque quando o ângulo é 0 graus, cosseno de 0 é 1. E você o que tem que a velocidade de fase é igual à velocidade de Alfvén. Por isso se chama a onda de Alfvén pura. Sendo que a velocidade de Alfvén ela é paralela ao campo magnético nesse caso aí. Então, se você seria uma onda que se desloca ao longo da linha de campo magnético. E a oscilação dela é transversal, porque a gente está vendo que estamos vendo a componente Y, então ela tem oscilação transversal e se desloca ao longo da linha de campo magnético quando o ângulo é zero. Então você tem aí uma onda de Alfvén pura. Essa onda é transversal. Se o ângulo, tá? Se esse ângulo θ é 90 graus, isto é zero. Então não tem onda se deslocando perpendicular ao campo, tá? Perpendicular ao campo não tem deslocamento. Por isso chama-se onda de Alfvén pura. Tá? Essa seria a interpretação física depois de tanta matemática aí até chegar, de tanta álgebra até chegar aqui. Bom, agora, a partir das equações do eixo Y e Z, é melhor escrever 31 e 33 na forma de matriz. A vezes U igual a zero. Certo? Então, o que é feito aqui, onde a matriz A, se você percebem aqui, isto que foi escrito aqui, é a componente, lo que está na frente da componente X, do eixo X, e aqui o eixo Z. Então, vamos lá. Se vocês percebem aqui, não? Você tem aqui o 1 em X
fica menos omega cuadrado, K cuadrado, VA. Esto es la primera línea, la primera columna de la matriz. Y esta es la primera línea y la segunda columna de la matriz, ¿cierto? Que es de la componente X. No le aparece aquí. Primera línea y primera columna de la matriz. Primera línea y primera línea, segunda columna de la matriz. Esto aquí aparece de la componente X. Y el termo de la componente Y aparece aquí. Está, vamos a la componente Y, que fue este que está aquí ahora aquí. Aquí da para este termo que está aquí, acá, o le aquí, que está acompañando el B1X. Y este termo que está aquí, él aparece aquí, ¿tá? ¿Certo? E isso é muito comum, a gente escrever uma equação matricial assim, tá? E isso é igual a zero. Então, para obter uma solução trivial, não trivial, é necessário que a componente x da velocidade e a componente y sejam diferentes de zero, certo? Ou seja, que o determinante A seja igual a zero. Tá? Então, eu preciso, para isso, ter uma solução que esse determinante seja zero. Determinante dessa matriz. Tá? Isso também, a gente está aplicando álgebra aí para obter uma solução não trivial de uma equação linear, de duas equações com duas incógnitas. Então, temos aqui, pessoal, isso que está aqui é calcular esse determinante. Que como eu calculo esse determinante? Multiplicando cruzado. Você vê este termo vezes este, porque é um determinante de 2 com 2, este vezes este. Se você vê aqui todo este termo, tá? Aparece aqui vezes este termo aqui, é este que está aqui. Menos, porque ahora estoy multiplicando así, estoy trabajando con determinantes, este veces este. Entonces, si você ven todo este termo aquí, veces este, aparece, ve, aquí sí da para multiplicar directo porque los dos son iguales, por eso que aparece aquí k cuadrado veces k cuadrado, k a la 4, bs a la 4, y aquí seno veces seno, seno cuadrado, y aquí un coseno cuadrado igual a 0. ¿No? Ese sería el resultado de ese determinante, ¿está? Agora que eu vou ter que fazer? Abrir tudo isso. Tenho que eliminar esse parêntese. Quando eu abro tudo isso, aí tem dois termos aqui que apaga. Este menos este dá zero. E quando eu faço a redução, fica um termo aqui, cosseno quadrado mais seno quadrado, menos este termo. Isto também é 1. E então, fica esta equação que está aqui. Se eu divido tudo isso 1, aqui fala, aqui tenho que arrumar isso. Deixa eu arrumar agora. Aqui tem que arrumar 1, não sobre x, pessoal, é sobre k quadrado. Sobre k. Eu multiplico todo isso 1 sobre k e você obtém esta equação. Esta equação aí. Ou seja, a gente tem uma equação de segundo grau. Tá? Uma equação de segundo grau. Ou seja, você formou um sistema de equação para procurar a solução não trivial. Precisa que nesse sistema de equação, que é assim, dessa maneira, o determinante tem que ser zero. A gente calcula esse determinante e como resultado desse determinante, obtemos uma equação de segundo grau. Tá? Então, a gente continua aqui na álgebra. Certo? Uma equação de segundo grau. Então, a gente tem que resolver a equação de segundo grau. A equação de segundo grau, essa você resolve ela. Determinante ao quadrado, aquela fórmula do determinante lá. Aí tem duas soluções. Já esse passo se eu vi aqui, fiz ele direto. x1 e x2, e você tem aqui as duas soluções. Então, essas duas soluções, se vocês percebem, a única coisa aqui que diferencia delas é este sinal aqui. Então, você consegue escrever as duas soluções juntas. Tá? Porque x1, que eu substituí aqui, x1 era ômega sobre k, ou seja, a velocidade de fase. Se eu substituir aqui ômega sobre k, isto vai ficar mais ou menos raiz quadrada de tudo isso. Então, você tem que a velocidade de fase é mais ou menos raiz quadrada de tudo isso. Esta solução vai ficar negativa aqui e esta positiva está negativa. Ou seja, eu consigo escrever as duas equações juntas.
Então, eu consigo obter a outra expressão da velocidade de fase, que é essa equação 41. Essa equação 41, ela se obtém da componente x e z. E a equação, esta anterior, da onda pura, na equação 34, era a solução obtida a partir da componente y. Certo? Então, esta ficou facinha. É uma onda de Abel pura, mas esta não é uma onda de Abel pura. Certo? Esta expressão aqui da velocidade de fase em função da velocidade magnetoacústica, essa m que está aqui, ó. Isto se fala que ela tem dois modos magnetodinâmicos, um rápido e um lento. Então, o modo rápido é quando você considera o sinal positivo aqui. E o modo MHD lento é quando você considera o sinal negativo aqui, certo? Então, o que você tem aqui são dois modos magnetoacústicos desse deslocamento da onda. Então, você tem um novo tipo de onda aí se propagando no plasma com essa velocidade de fase, tá? E este mais ou menos aqui, ele significa que poderia estar se propagando na uma direção positiva ou na direção negativa, né, do eixo que você está considerando. E ela depende aqui do ângulo. Então, o que a gente vai fazer é aqui, agora é analisar graficamente essas duas, a equação 41 e a equação 34, que é o mais interessante, 41 e a equação 44, tá? Deixa eu fazer um pause um momentinho aqui. Bom, aqui, continuando, então vou querer visualizar essas duas equações. Então, o que eu fiz aqui primeiro, se você vem aqui, eu defino uma velocidade de ave e uma velocidade do som em um plasma. Tá? Eu defini duas velocidades que ficassem bem próximas uma da outra, para que fique melhor na hora de visualizar o gráfico, tá? Porque se você coloca a velocidade muito distante, um modo fica superposto do outro, tá? Então eu coloquei aqui 300 km por segundo e 270 km por segundo, tá? Mais ou menos para você ter uma ideia dessas velocidades. Se você está, por exemplo, estudando o vento solar, a velocidade de ave do vento solar está na ordem de entre 50 e 100 km por segundo. Pode ser menos de 50, mais nessa faixa. E da velocidade das partículas do vento solar, elas estão na ordem de entre 300 e 500 km por segundo. Pode chegar até uma tempestade, em um evento, uma ejeção de massa coronal maior que 500 km por segundo, mas na faixa de 300, 400 km por segundo. Tá, então eu peguei, eu coloquei aqui, então, bom, a velocidade das partículas, a velocidade do som do vento solar não é isso, mas aqui o que estou colocando é a velocidade do som. Acho que a velocidade do som aqui na Terra, quanto é? 300 e pouco quilômetros por segundo. Quanto é exatamente a velocidade do som? Procura para mim aí, Daniel. Quem tem internet e procura a velocidade do som aqui na Terra. É 362. E então, aqui eu escrevo esta equação que está aqui, da onda pura, eu escrevo ela como se fosse na programação, em uma function mesmo. Aqui, depende do programa que você usa, escreve a function de diferentes formas. Aqui se usa dois pontos igual. Este dois pontos igual, BA, este valor que está aqui, que está fixo, cosseno de teta, e este degree é para que ele entre o ângulo em graus e não em radianos. Por isso que eu coloquei aqui degree em graus e não radianos. E esta expressão aqui eu separo B2 e B3. B2 é escrever esta equação aqui, só que com negativo. Ou seja, seria o negativo é o modo rápido e o positivo... Não, o positivo aqui é o modo rápido e o negativo o modo slow. Então eu escrevo as duas equações. E aqui o que eu vou fazer é um data plot. Vou fazer um plot dessas três equações em um mesmo gráfico. Então você vê aqui que eu faço um plot de B1, B2 e B3 e as três são uma função. Essa função vai variar em função, isto que está aqui é a variável da função, que é o ângulo. E eu estou variando o ângulo de 0 a 90 graus. Então, e eu vou fazer um gráfico aqui que eu estou variando o ângulo e cada vez que ele varia o ângulo, para um ângulo determinado, ele me calcula essa velocidade, certo? Então, se você vem aqui, o que aconteceu? Olha que interessante está a figura esta.
Quando você considera uma velocidade de ave maior que uma velocidade acústica do som, certo? Quando o ângulo é 0 graus, você tem que aquele modo puro, é o que eu falei, no modo puro, é simplesmente tem a velocidade de ave só. E o modo fast, esse que eu chamei aqui de rápido, também é uma onda que é uma onda pura. As duas ondas coincidem aqui, certo? Para 0 graus. E o modo lento, ele é simplesmente uma onda acústica, certo? Então, quando você tem uma direção paralela ao campo, o único que você tem é uma onda de ave e uma onda acústica. Tem as duas ondas aí. Esses modos de dan isso. Agora, o problema está que quando você começa a aumentar o ângulo, o que vai acontecendo? Essa onda pura, ela vai sofrendo tipo uma atenuação. A velocidade de fase dela vai diminuindo, certo? Certo que quando você está se propagando perpendicular ao campo, não existe mais onda pura e também não existe mais esse modo lento. Fica todo certo. Já a onda rápida, o fast, ela começa a aumentar a velocidade de fase começa a aumentar e quando tem 90 graus, essa velocidade de fase aqui, exatamente sabe que resultado dá aqui? La velocidade M, que é raiz quadrada de BS quadrado mais VA quadrado. Ou seja, esta velocidade aqui, então aqui você tem uma onda magnetoacústica, tá? Quando você está, esto que está aqui, todo esto ajuda a interpretar aquelas figuras que a gente já viu lá. Esta figura que a gente viu aqui. Então, tem como resultado aqui, aquela onda rápida, fast, aquela onda magnetoacústica, é isso que está haciendo aqui. É uma onda que se propaga perpendicular ao campo, porque olha, K e B formam 90 graus. É uma onda longitudinal, porque a velocidade de propagação agora está aqui nesse sentido também, nesse sentido de K. E qual é a velocidade dessa onda? É BM, raiz de BS quadrado mais BA quadrado. É isto que deu aqui. Seria esta onda aqui, então. Aqui, certo? Exatamente aqui nesse ponto, quando é perpendicular ao campo, você tem essa onda magnetoacústica. E quando você tem aqui em zero, o que você pode ter é uma onda acústica ou uma onda de ave, nos dois casos, certo? E a gente tem esses três modos aí. A gente, mas nem sempre no plasma, a velocidade de ave tem que ser maior que a velocidade do som. Às vezes é o contrário, tá? Você tem a velocidade acústica maior que a velocidade de ave. Então eu vou conseguir obter de novo esse mesmo gráfico, só mudando isto aqui. Eu vou chamar agora o contrário. A velocidade, vamos supor que a velocidade do som seja 300 e a velocidade de ave do som seja 370 e a velocidade de ave em 300. Eu faço aqui de novo. Então eu vou repetir esse mesmo programação que eu fiz aqui, certo? E a gente tem isso. Você vem aqui, esto eu consigo rodar aqui mesmo, não? Eu faço aqui, X Enter, e ele faz o gráfico aqui. Então aqui fiz o contrário, certo? Então o que você vê, qual é a diferença entre as duas? É simplesmente você de novo ter aqui um modo rápido. Agora o modo rápido, de novo, quando ele chega aqui no final, não tem problema, sigue sendo a velocidade magnetoacústica, ele se mantém igual. Só que o modo rápido, quando isto acontece, quando ele chega aqui a zero, não se transforma em uma velocidade de ave, sino em uma velocidade, em uma onda sonora. Essa é a única diferença aqui. E o modo puro e o modo lento, eles continuam sendo quase o mesmo. Só que o modo puro agora, ele continua igual. Só que o modo lento, quando ele tem zero, ele se transforma em uma onda de ave. Aqui você tinha uma onda de ave lenta, aqui uma onda de ave rápida. Tá? Então, esse é o resultado aí gráfico que você pode estar encontrando em qualquer livro de plasma. Isso se estuda em ondas magneto-hidrodinâmica. Você tem esses três modos aí, tá? E aí eu mostrei para você como fazer o gráfico desses casos aí. Bom, tem outra forma de você
de você estar visualizando isso, estes são outro tipo de gráfico que você vai encontrar lá no livro, que você pode fazer aqui um corte normal. O que significa isto? É como que você tem o plano da onda, ou seja, a onda se está, eu não sei se você consegue ver meu caderno aqui, a onda se está propagando para a frente aqui, certo? Para lá. E estamos considerando o campo magnético também está para lá. Então você faz um corte assim. Faz um corte assim. E você quer ver como seria a velocidade de ave, estudar a velocidade de fase nesse plano transversal frente da onda. Tá? Então, eu tentei fazer isso aqui em programação, tá? Esse me deu mais trabalho. Porque se você vem aqui, o que eu estou graficando aqui seria como seria a velocidade de fase em qualquer direção. Tá? A velocidade de fase em qualquer direção aqui. Ou seja, esta figura aqui, esta é a que o livro coloca, certo? Esse é plano. Então você vem aqui, quer ver o que acontece com este que está aqui, o modo puro. Tá? Então se você lembra aqui o modo puro, quando ele tem 90 graus, ele é zero, certo? Então, ¿esto qué significa? Que la velocidad de fase do modo puro, quando o ângulo é zero, é simplesmente a velocidade de avo. Só que quando esse ângulo começa a aumentar, essa velocidade começa a diminuir, a velocidade de fase até ser zero, tá? Só que essa onda, ela se propaga de um ponto para toda a direção, para frente, certo? Então você tem aqui estão graficando ao mesmo tempo a direção de propagação no sentido de B e no sentido oposto. Certo? Sempre que você tem uma onda, você tem essa onda se deslocando tanto para frente como para trás. Para lá, para cá, então. Esse seria esse modo puro. Então você também vai ver, isso se chama Wave Normal Diagram, para uma onda pura. E aqui a mesma ideia se utiliza para colocando os três modos juntos, certo? Estos três modos juntos, estos gráficos só tem a partir das mesmas equações aqui que eu usei, dessas três equações, certo? Aqui sim já não fiz a programação, porque teria que colocar toda a figura uma acima da outra. O sea, este gráfico aqui, eu somente usei o modo puro, não coloquei as outras duas equações. Mas se eu coloco todas as três equações juntas e faço o mesmo gráfico, um único gráfico, o resultado seria assim. Nesta situação aqui você tem quando o ano passado eu mandei uma lista que vocês tinham que programar isso, vocês se escaparam a outra vez que eu di plasma, tá? Esto, eu mandava fazer o pessoal passou um trabalho tremendo para fazer isso, tá? Agora vocês, eu não mandei agora, nesta vez não fiz essa tarefa, mas estou explicando aqui como se faz. Aqui você tem um modo considerando a velocidade de ave maior que a velocidade do som, ou seja, este caso aqui, certo? Aqui. Só que nesse diagrama. Então, a mesma coisa, dão essas figuras assim. Aqui você tem o fast, o rápido, o puro, ou seja, o puro, este mesmo que está aqui, é este que está aqui, certo? Está repetido. E o modo slow, que é o que está dentro do puro aqui. Então, você tem os três. E aqui na mesma figura, só que em vez de considerar esta situação aqui, eu considero esta situação, sendo um caso que a velocidade do som é maior que a velocidade de alfa. Então a figura é bem similar, um modo rápido continua estando aqui fora, e aqui você tem um modo puro e um modo lento por dentro, tá? Então aqui na figura você vê a mesma coisa que a gente conseguia ver lá, que quando você tem um ângulo de 90 graus, o modo rápido, lo que você tem é a velocidade magnetoacústica, tanto nesta situação como nesta, tá? Ou seja, aqui em 90 graus seria nesta figura este caso aqui, tá? Este caso aqui, tá? Então são duas formas de você ver este mesmo resultado, com este tipo de gráfico ou com este tipo de gráfico, certo?
Dos dois gráficos más fácil de construir es este que está aquí, de esa forma. Ok, entonces esta figura también es la figura ahí que está en un Bittencourt, se llama diagrama normal, una página 391. Tá? Bom, a gente também, isso em relação a uma direção arbitrária. Agora a gente vai se focar um pouco mais na direção perpendicular, porque eu não consegui obter para vocês. Que hora é, pessoal? Eu não consegui obter para vocês a parte de como varia o campo magnético, tá? E isso está faltando aí. Continuando, então, de novo, ainda que o que a gente vai, ou seja, este caso que nós vamos analisar aqui, caso perpendicular e paralelo, estava lá, estava considerado quando eu usei um caso arbitrário, certo? Você chega, está incluso este caso que nós vamos ver aqui. Só que eu não consegui obter para vocês como era o campo magnético e o campo elétrico. Então, por isso que eu vou fazer aqui com mais calma, se você considera uma direção perpendicular ao campo. Bom, se você está em uma direção perpendicular ao campo, o que vai acontecer aqui é que este produto aqui, o produto K vezes velocidade de A é zero. Por quê? O que significa? A velocidade de A eu considerei, olha aqui, este diagrama aqui também pode servir para isso. Eu considerei a velocidade de A para cá, e então, que uma direção perpendicular significa que esse K está aqui, no eixo X. Então, o ângulo entre os dois é 90 graus. Então, quando eu faço o produto escalar desse vetor K com o vetor de A, o cosseno é 90, é zero. Então, esse produto é zero, certo? E isso é muito bom, porque olha o que acontece com essa equação gigante aqui. Ó, se isso acontece, olha aqui, este termo dá zero e ele zero vezes todo esse parêntese é zero. Então eu elimino todo esse 3, 4, 5 e 6, todo é zero. Só fico aqui com 1 e 2, daquela equação da equação da onda, certo? Só fica isso. Então, o que eu faço aqui, de novo, reescrevo isso, esta equação, da forma que está aqui. E nessa equação, se você ver aqui, aqui parece um 1. Então, eu consigo isolar esse 1. Tá, eu mantenho esse 1 aqui, V1. Sabe, o que eu fiz aqui foi que passei esse termo para lá. E como tem um negativo aqui, e divido todo entre ômega quadrado, certo? Aí perceba que o produto escalar de K vezes 1 é um modo... o que acontece aqui? O produto escalar, como K é perpendicular, então isto que está aqui fica um escalar, porque o ângulo entre os dois vai ficar agora 0 graus. Porque você está considerando uma onda que se propaga perpendicular ao campo, ou seja, você está considerando que K e V1 formam 0 graus. Os dois estão se propagando dois vetores paralelos. Então, isso que significa que esse termo aqui vai ficar K1 vezes K. Este K continua sendo vector. Então, aqui vai ficar V1 aqui e um V1 aqui, então apaga. Certo? Vai ficar aqui 1, sendo este K aqui, K com este, K quadrado sobre ômega quadrado, BS quadrado mais VA quadrado. E o que eu faço é que este ômega passa para lá multiplicando e o K dividindo. E se eu faço isso aqui, isso é o que dá é o que? A velocidade de fase ao quadrado. Então, essa velocidade de fase, BS quadrado mais VA quadrado. Ou seja, se vocês percebem aqui, o resultado que a gente foi obtido aqui, todo isso, não é mais que a velocidade magnetoacústica ao quadrado. Certo? Que era o que se esperava, não? Porque se você... Lembrem que esta situação que eu estou vendo aqui, o campo magnético associado a esta onda longitudinal pode se obter a partir... bom, isto que eu estou tendo aqui, ou seja, isto que estava aqui,
esta situação, esta situação aqui, esta situação. Se você percebe aqui, seria esta situação aqui e esta nesses gráficos, entendeu? Só tem uma onda, um modo fast, uma onda magnetohidrodinâmica, certo? Ou seja, graficamente, se vamos no começo da aula, é esta situação que a gente está vendo nesse caso, este que está aqui, tá bom? K perpendicular a B. Vamos voltar lá. Agora eu quero ver como seria o campo magnético e o campo elétrico. Como eu faço isso? Bom, o campo magnético o campo magnético associado a esta onda longitudinal pode ser obter a partir da solução para a equação de uma onda como segue. Ou seja, esta seria a equação de uma onda, que eu tinha falado disso na aula passada, porque para nós obter a equação da onda, aquela equação geral que nós estamos trabalhando com ela, nós consideramos uma onda plana. A solução de uma onda plana nesta forma. Então, eu estou usando isso, escrevendo isso assim. Então, da equação 12, a equação 12 eu reescrevi aqui para não escrever de novo. A derivada de B, isso foi tida lá no começo da aula. Menos el rotacional de la velocidade cross B igual a zero. Esta equação foi tida lá no começo da aula. Então, o que eu faço aqui é que eu pego desta equação e eu derivo aqui B. Tá? Eu fiz aqui o passo, certo? Quando você deriva um exponencial aqui, em função do tempo. Só que aqui fiz uma coisa. Lembram que quando nós tínhamos na aula de ondas eletromagnéticas, onde estava a derivada em função de t, a gente colocava I ômega. E onde estava o laplaciano, colocava IK, né? Que passavam por plano complexo. Estou usando isso aqui de novo. Eu fiz isso aqui. Escrevo esta equação nessa maneira. Elimino esse I, certo? Somente pego essa parte aqui. E, enfim, trabalhando aqui algebricamente com esse termo, o que você tem é que a velocidade, ou seja, o campo magnético vai ficar V1 dividido entre a velocidade de fase V0. Ou seja, quem era V1? Porque isso é importante. O V1 era aquela perturbação que a gente fazia no campo magnético para poder ter uma onda. Certo? Então, você percebe aqui, isto está muito interessante, parece uma equação simples, mas é muito interessante, é o seguinte: se você tem que a velocidade de fase é exatamente igual à velocidade do fluido, então você não tem onda. Tá? Ou seja, porque você tem que o campo magnético é o mesmo campo que já tinha já no plasma. Não tem um campo, uma perturbação. Certo? Agora, se você tem que ter de uma forma que se a velocidade de fase é maior que a velocidade do fluido, certo? Então já você tem aqui um resultado diferente desse V0. O ideal é que esse V1 seja menor que V0, por isso que você vai ter uma velocidade de fase maior que a velocidade do fluido. Então aí você tinha um B diferente desse V0. Senão o B seria o mesmo, igual a V0. Bom, esse seria como que você tem esse campo magnético. Você tem essa expressão. E agora o campo elétrico associado com essa onda é obtido a partir da equação 10, que era a lei de Ohm. Equação 10 que a gente teve lá em cima. Era essa equação, E igual a menos V cross B. Então, basicamente, o que você vê, interpreta aqui, é que a velocidade da onda é paralela acá. As duas são perpendiculares ao campo magnético. Olha que tem uma cruz aqui, tem que ver esta figura. E o campo elétrico, então, vai ficar perpendicular aos dois. Porque o campo elétrico vai ser menos V cross B. Então, assim seria o campo elétrico e o campo magnético nessa onda. Então. Ou seja, se você percebe, esta onda é muito similar a uma onda eletromagnética, não? O campo elétrico é perpendicular ao campo magnético, tá? Só que não é uma onda eletromagnética e não é uma onda transversal. Ou seja, no entanto, é uma onda longitudinal, porque V é paralelo a K. Certo? Esta onda,
la velocidad de propagación es paralela a K. Entonces esa onda es una onda electromagnética. Las fluctuaciones de densidad acontecen en la dirección de K. Por eso es llamada de onda magnetoacústica. Esta onda produce compresión y rarefacción en las líneas de campo magnético sin mudar a dirección de B y el fluido fica congelado no plasma. Las fuerzas restauradoras son gradientes de presión del fluido y atracción de las líneas de campo. ¿Está cierto? Entonces, básicamente, esta onda magnetoacústica es muy similar a la onda electromagnética, solo que ella es longitudinal. Porque en la onda electromagnética, la dirección de propagación de la onda era perpendicular, o sea, K y B eran perpendiculares. Aquí en esa onda es lo contrario, K y B son paralelos, entonces ella es longitudinal. Só que en esta onda, semelhante a la onda electromagnética, el campo eléctrico y el campo magnético, los dos son perpendiculares. Você ve esto aquí, ¿no? El campo magnético está entrando en la figura y el campo eléctrico está aquí. Ellos son perpendiculares. ¿Ok? Tanto que ellos están relacionados aquí por un producto vectorial. Y entonces, en esa situación aquí, si P es mucho mayor que la velocidad, esto sería sencillamente una onda acústica. O sea, aquí están viendo cómo es que dos casos extremos de presión. Si usted tiene una presión cinética mucho mayor que una presión magnética, esto básicamente es una onda acústica. Mas por qué eso que está aquí? Por causa de la velocidad de guión. ¿Entender? Si você tem que a velocidade do som é muito maior que a velocidade de ave, então basicamente a única velocidade que vai ser importante aqui é a acústica. Então isso simplesmente seria uma onda acústica. E isso acontece quando a pressão cinética é muito maior que a pressão magnética. Que o mais importante é aquele gradiente de pressão seria mais cinético, seria mais importante. Se acontece o contrário, se a pressão magnética é muito maior que a pressão cinética, o que você vai ter uma onda de Ave. Então, este termo aqui é muito maior que este. Então, a velocidade de fase seria quase igual à velocidade de Ave. Então, isso é o que está dizendo esta expressão aqui, tá? Tem uma pressão cinética muito maior que a pressão magnética. Então, basicamente, será uma onda acústica. E se a pressão cinética é muito menor que a pressão magnética, esta seria basicamente uma onda de Ave. Esta onda también es conocida como onda rápida de Ave. Esta última. ¿Está certo? Este sería, vamos a pasar así al segundo. Ok, entonces, cuando o K es paralelo a B0, lembra ahora que você tem K y tem B0 para cima, ¿cierto? Entonces lo que va a acontecer es que K veces la velocidad de Ave, que es ese termo que está aquí. Entonces, en esta situación ahora, matemáticamente lo que acontece es que este termo no es cero, ¿tá? Esto no es cero, entonces você vai ter que considerar tudo isso. Então, o que eu fiz aqui foi abrir isso. Este termo aqui ficou aqui. Este termo eu separei em dois. Então, aqui ficou BS quadrado, K1, K, e agora separei o BA para cá. E então, quando você faz o produto desse vezes este, aparece este termo que está aqui. Porque KBA, ele passa a ser escalar. En los dos casos va a ficar K cuadrado, BA cuadrado, que es ese termo que está aquí, veces V1, que es un vector. Y después fica 5 y 6, yo dejé junto con 3. ¿Está certo? Aquí tem que juntar essas equações, também não junta essas equações. E você chega nesta equação que está aqui, que é a equação 45. En este caso existen duas possíveis soluções dessa equação. Uma solução es cuando V1 es paralela a V0, que es paralelo acá. ¿Cierto? Si eso acontece, donde yo tengo V1 veces VA va a ser 0, ¿está? Y usted trabaja con eso y lo que tenga aquí básicamente es que la velocidad de fase es la velocidad acústica. O sea, ahora você tem uma onda longitudinal acústica. Eso ya a gente viu. Es aquele caso lá que a gente viu na figura acima, que tem campo magnético, mas você tem uma onda acústica se movimentando paralelo ao campo.
certo? Este caso, que es este caso que está aqui. Este não. Este caso, tá? Uma onda acústica paralelo ao campo. E o segundo caso, justificou aqui, o segundo caso é que tanto B, o campo magnético, como vetor de onda, é perpendicular à velocidade de propagação. Em este caso fica V1 vezes VA igual a zero, e se você trabalha aqui com esta equação, ou seja, isto vai ser zero aqui, só fica este termo que está aqui. Ou seja, a gente tem uma onda com uma velocidade de fase igual à velocidade de Alfvén. Ou seja, simplesmente você vai ter uma onda de Alfvén, se deslocando com essa velocidade de fase aí, tá? Seria aquele caso que faz assim. Ok, então a gente está faltando mais ou menos, vamos fazer um intervalo, tá? Bom, então o efeito da corrente de deslocamento, o que significa isso? A gente tinha lá em cima nas equações que nós vimos nas equações magnético-hidrodinâmicas, aquela equação rotacional de B é igual a μ0. Aqui você pode colocar um parêntese J mais zero, que é a derivada do campo elétrico em função do tempo. Então, a corrente de deslocamento é esse termo que está aqui. Só que até o slider anterior, a gente não considerou esse termo, tá? Consideramos que não, isso era zero. E a gente chegou a fazer todo esse estudo lá. Então, a ideia agora é considerar esse termo e chegar de novo na mesma equação do fluido. Tá? A gente não vai fazer esse espaço. Já vou colocar aqui, lembrando que a equação do fluido, então quando isso acontece, a equação de fluido fica esta equação que está aqui. Se você vem nessa equação, a única coisa que ficou diferente foi este termo aqui. Então, esse termo aqui foi o único, que era o termo que eu chamei termo 1, é que ele mudou. Certo? Se você lembra, eu tinha separado a equação em 6 termos para analisar ela. Então, quando eu considero a equação do fluido, se vou fazer todo esse análise, toda a matemática para chegar na equação, lo único que o resultado vai ser o mesmo, só vai mudar aqui, que vai aparecer este VA sobre C quadrado aqui, nesse primeiro termo aqui, aparece um C quadrado embaixo, tá? Então, a gente faz o quê? De novo, precisa, depois que tem essa equação, ou seja, chegar nesta equação está no Bittencourt. O Bittencourt, ele mostra também, de novo, que de uma forma similar chega aqui nessa equação assim. Uma coisa que eu fiz mesmo, porque, o sea, depois eu fiquei trabalhando nisso, porque eu precisava aislar uns pontos singulares em uma solução analítica que eu estava estudando. Então, eu precisava ver como ficava a velocidade de fase em função quando se considerava esta corrente aqui, tá? Então, estes passos aqui eu fiz que não está no vídeo em curso, tá? Então, esse espaço que está aqui, fazendo uma análise muito similar nessa equação, analisando as 3 componentes BX, BY e BC, certo? A gente chega na equação da velocidade de fase, tá? E da onda pura, do modo rápido e do modo lento, certo? Eu não estou mostrando passo a passo aqui, mas é muito similar. Então, você chega aqui, a única diferença lá é que quando você tinha a onda pura, no caso anterior, ela somente VA cosseno de teta. E agora aqui, quando você considera a corrente de deslocamento, aparece aqui embaixo este termo que está aqui.
Este termo que está aqui é um termo que se parece muito ao fator de Lorentz da teoria da relatividade, certo? Aparece essa C é a velocidade da luz. Por que aparece uma C aqui? Aonde quando você junta, é que na equação anterior, quando eu não tinha aqui o termo da corrente de deslocamento, eu não tinha essa constante. Então lembra quando eu tenho essa constante? Você tem aquela relação entre a velocidade da luz e esto. Vai ficar que a velocidade da luz é 1 sobre raiz de mi zero e seno zero, certo? Então, pelo fato de quando eu considero este termo da corrente de deslocamento, como aparece esse produto aqui, em algum lugar pode aparecer a constante velocidade da luz, que é o que aparece de novo nessa equação aqui. Certo? Aqui embaixo. Bom, aqui esse aparece o modo puro, e fazendo o mesmo análise, aparece uma equação similar para o modo lento e rápido. Lembrando aqui que lento e rápido depende aqui deste sinal, de novo. Então, aqui tem vários parâmetros, certo? Esse gama A, eu conseguiré sendo 1 sobre raiz de beta A al cuadrado. ¿Quién es beta A? Es la velocidad de A dividido entre la velocidad de la luz, ¿cierto? Y este parámetro aquí, gamma teta, que yo coloco aquí, sería este parámetro que aparece. Gamma teta. Tiene esa relación aquí. Él no aparece aquí en esa ecuación. Es porque yo quería llegar a una ecuación aquí de velocidad, en ese caso, ¿cómo sería esa velocidad de la onda magnetoacústica? En fin, eso, na verdade, é uma coisa que eu mandei para... Eu escrevi um artigo sobre isso, tá em revisão, tá? Eu ter esses casos aqui. Mas você chega nessa expressão. Agora vamos fazer que a análise a gente chega... Por que é importante considerar essa corrente aqui? Bom, primeiramente, se é feito o gráfico dessas equações aqui, na figura, eu posso fazer o mesmo gráfico, a figura é a mesma que a gente tem aqui, então não vou discutir isso. Entendeu? Você chega nessa mesma figura, a única diferença aqui que em vez de ser BM, aparece aquela expressão BM gamma, que é a velocidade magnetoacústica muito similar. É a mesma. Então, estas duas, a figura é exatamente igual a esta, se você considera uma velocidade de alfa, é muito menor que a velocidade da luz. Tá? Porque nesta equação que está aqui, você percebe aqui que se eu considero que a velocidade, nesta expressão aqui, se eu considero que a velocidade de Alven é muito menor que a velocidade da luz, que se este termo aqui é zero, então aqui vai aparecer menos ômega quadrado V1, e este termo aqui é zero, então vai ficar menos ômega quadrado V1, que era o mesmo caso da equação anterior. A gente retorna na equação que não considerava a corrente de deslocamento, certo? Então, a corrente de deslocamento, o que faz, quando você tem casos onde a velocidade de Alven é muito menor que a velocidade da luz, aquela aproximação é válida. Só que quando você tem velocidade de Alven muito próxima à velocidade da luz, grandes, aí você tem um erro da aproximação. Você precisa considerar a corrente de deslocamento, tá? Porque senão você vai ter resultados aqui diferentes, certo? Então, e isso é o que eu estou discutindo aqui nessas duas figuras. Então, se você tem uma velocidade de Alven muito menor que C, então a figura para estudar como varia a velocidade de fase em função do ângulo é a mesma que a gente discutiu lá em cima. A mesma forma, uma fica superposta da outra. Se você considera uma velocidade de Alven próxima da velocidade da luz, então a forma daquela equação é similar, só único que os valores vão ser um pouco diferentes. Bom, e como que ficam esses valores? Então, o que eu faço aqui, por exemplo, aqui tenho uma fórmula que é para ver quanto se aproxima um valor exato do outro, certo? Então, você tem aqui a velocidade de fase considerando a corrente de deslocamento menos a velocidade de fase sem considerar ela dividida entre elas. Isso me dá uma ideia de quanto se afasta um resultado do outro, tá? Vezes 100%.
Entonces, cuando ustedes están haciendo algún experimento y quieren comprobar esta relación que está aquí en ese hecho, es bien interesante. Entonces, vocês ven aqui, neste eixo, que eu faço aqui? Eu pego a equação do modo puro e do modo rápido, tá? Ou seja, eu pego esta equação aqui do modo puro e eu vou comparar ela com a equação do modo puro sem considerar a corrente de deslocamento. Então, significa que esse termo não estaria aqui embaixo, tá? E eu faço ela menos a outra dividido entre. Então, isso me dá... Si cuando la velocidad de Einstein sobre la velocidad de la luz ela fica sendo a mesma, ou seja, você tem que interpretar este eixo aqui. ¿Qué significa este eixo? Yo estoy colocando velocidad de Einstein dividido entre la velocidad de la luz. Si la velocidad de Einstein es igual a la velocidad de la luz, você tem aqui 1, certo? La relación sería 1, tá? Si você tem um caso que a velocidade de Einstein é menor que a velocidade da luz, muito menor, aí isto vai ficando aqui até que fique quase zero. Então, o que está falando este gráfico aqui? Ele está falando que quando você está tendo velocidade de Einstein rápido, o afastamento entre as fórmulas do modo puro e o modo rápido, quando esto aqui é 0,5, quando você tem uma velocidade de Einstein que é a metade da velocidade da luz, você se afasta 10% do resultado da velocidade de fase se não considera, caso não considere a corrente de deslocamento. Ou seja, você se afasta 10% do resultado. Perde essa atitude, tá? Então, significa que se você está trabalhando com um plasma, com certeza, em laboratório isso não vai acontecer, mas se você está trabalhando com um plasma em uma estrela lá, astrofísico, e você encontra uma região aonde tem um campo magnético muito forte, se você tem um campo magnético muito forte, a velocidade de Einstein vai ser muito grande, porque a velocidade de Einstein é proporcional ao campo magnético. Lembra que a expressão da velocidade de Einstein é B quadrado dividido entre a raiz de μ0, a densidade. Então, se aumenta o campo magnético, aumenta a velocidade de Einstein. Então, se você tem campo magnético muito forte e densidade muito baixa, você pode ter velocidade de Einstein próxima à velocidade da luz, tá? E se você está estudando essa situação aqui, uma velocidade muito alta, e você está estudando qual é vamos supor, a velocidade de fase de uma onda de Einstein pura, e você não considera a corrente de deslocamento, você se afasta 10% aí do resultado que deveria ser, tá? Então, é um erro aqui de aproximação, ok? Isso é o que mostra este gráfico. Então, e você vê que tanto o modo rápido como o modo puro, eles têm o mesmo comportamento. Aqui tem uma figura que está superposta sobre a outra, certo? Ou seja, o erro entre o modo rápido e o puro é o mesmo. Então, você tem aqui, ainda que tenha uma linha só, está superposto uma sobre a outra, tá? E isto que está aqui, esse erro não vai depender do ângulo. Independentemente do ângulo que você tenha entre a propagação do vetor de onda e B, ele vai continuar sendo, o erro é o mesmo. Então, não depende do ângulo. Ok? Agora, para a figura da direita, o que está falando é que, bom, para o caso MHD lento, né, aquele que eu tinha usado a letra cor vermelha, se acontece uma coisa diferente. Então, o que eu fiz aqui, por exemplo, vamos aqui, ou seja, a figura esta da esquerda e da direita, basicamente são similares, tá? Então, o que você está vendo aqui, bom, que para o modo lento, esse erro é bem é menor que este, certo? Então, você vem aqui, por exemplo, quando o ângulo, ele depende do ângulo. Aqui eu estou colocando o mesmo gráfico para 3 ângulos. Para 0 graus, seria este aqui. Para 15 e para 30 graus. São 3 ângulos. Então, para 0 graus, quando a velocidade de Einstein é menor que a velocidade do som, certo? Isso é o que vai acontecer com o modo lento, é que o erro começa a aumentar em uma fórmula em relação à outra, e quando as duas velocidades de Einstein e do som são iguais, isso não importa mais, é zero.
Então, para 15 graus, ele tem aqui um máximo e depois diminui, mas pouca coisa, simplesmente... Pessoal, aqui o erro é muito pequeno. É zero, imagina que esto aqui está multiplicado vezes 10 a la menos 5, aqui não. Tá? É seguramente para conseguir visualizar o gráfico, mas enfim. No modo lento, ou seja, a conclusão é que a corrente de deslocamento, ela influencia muito no modo rápido e no modo puro, mas no modo lento não. Quase não influencia nada você considerar ela ou não. Não faz muita diferença. Essa é a conclusão aqui entre essas duas figuras aí. Ok? Então, Professor, diga. ali no primeiro gráfico ali, Ah, o VA sobre VC, no máximo vai ser 1 ali, né? não, Ou você vai ter casos que vai ter VA maior que a velocidade da luz? pode ter casos que ou seja, a velocidade de Alvin pode ser, não viola o princípio da relatividade que seja maior que a velocidade da luz. Porque a velocidade de Alvin não implica movimento de partícula. Isso implica somente um deslocamento da linha de campo, tá? Tá. É a velocidade de propagação da onda. Eu falei, se você lembra, eu fiz um comentário na aula de ondas eletromagnéticas que eu falava lá no final da aula. Pode ter casos que a velocidade de fase seja maior que a velocidade da luz e isso não viola o princípio de relatividade, tá? Tá. Lo que no puede acontecer es que la velocidad de grupo, lá yo tinha definido velocidad de fase y velocidad de grupo. La velocidad de grupo no puede ser mayor que la velocidad de la luz, porque violaría el principio de la relatividad. Que o grupo Mas já é com as partículas, né? com partículas. Y aquí la velocidad de fase da onda, ela puede ser mayor que la velocidad de la luz. En teoría eso no tem problema, tá? Então, somente que na natureza é bem difícil encontrar, porque tem que ter campo magnético, campo magnético muito forte ou densidade muito pequena para você encontrar essa situação aqui, ok? Aqui a figura está assim, só para você ver a forma da curva, mas que você poderia ter uma velocidade de fase maior que a velocidade de ar. Só que, a ver, a gente não mediu ondas de Alfvén com velocidade maior que a velocidade da luz, tá? Ou seja, porque isso não acontece nas imediações da Terra, certo? Você poderia ter essas ondas em um quasar, um objeto astrofísico que está a anos-luz da Terra, tá? Então é muito difícil você medir isso, em teoria, tá? Mas lo interessante da figura é que você não precisa se passar de aqui, tá? Eu não quero entrar nessa discussão, que sempre é complicada na física. Em qualquer momento, vamos supor que você está fazendo um experimento que tem uma velocidade aqui de 1/4, que isso sim é possível ter aqui na Terra. Então, isto Tem um erro aí de 5% sendo considerar, então, mais ou menos. mais ou menos 5%, entendeu? Que depende, é um erro, o 5% é um erro bastante, depende, o experimento é de considerar, entendeu? 5%, 10%. E neste caso, esse modo não influencia aqui para nada. Bom, isso em relação a... Mas do ponto de vista, a gente, do ponto de vista matemático, isso é lo que aparece das equações, certo? A teoria te dá esse gráfico aqui. Aí você entraria na discussão, já do ponto de vista físico, que até quando você conseguiria observar essa sonda de Alfvén. Porque, por exemplo, eu estava lendo em relação, quando eu estava escrevendo isso, e então você via no Sol que tinha lugares que quando você tinha um aumento muito grande do campo magnético, tinha unos archivos lá que as ondas de Alfvén não eram mais medidas. Não sabem o que acontecia com elas. Enfim, então isso na parte experimental são tópicos que ainda estão em discussão, certo? Também porque você não para você medir, por exemplo, a sonda de Alfvén lá direto na superfície do Sol, quase que você não tem um equipamento lá. Bom,
E o último tópico aqui, que é a atenuação causada pela variação de viscosidade do meio. Então, considerando que o fluido tem uma viscosidade magnética e cinética, as equações 5, 11 e 12, que equações são essas? Aquelas lá para obter uma equação em função da velocidade da onda ficam modificadas. O sea, as equações 5, 11 e 12 são as que estão no começo da apresentação. E a gente tem aqui a equação de continuidade, tá? E estas equações aí que a gente conseguiu obter. Então, aqui aparece essa viscosidade magnética e cinética. Tá? Então, considerando isso, a gente deveria ter fazer o mesmo trabalho com essas equações e chega nesta equação da onda. Tá? Na verdade, quando que você vai ter atenuação do meio? O meio é quando você tem o vetor de onda, ele depende da frequência. Se acontece isso, vai ter atenuação. Tá? Então, você vê aqui, o vetor, você chega considerando esses valores aqui, se eles não existissem, isto seria zero. Tá? Isto seria zero. Se isto fosse zero, não tem nenhuma viscosidade, esse termo aqui não aparece. Então, quando você considera esse termo, aparece aqui uma parte imaginária com esse termo. E então você tem um vetor de onda que depende de ômega. E isso faz que vai ter uma atenuação. Se você vê aqui, então como vai ser essa atenuação? Se aumenta a viscosidade, se este número aumenta, matematicamente falando, esto aqui aumenta, a gente fala que tem atenuação da onda. O que significa atenuação da onda? É quando você tem uma amortiguação, não sei como se fala isso. Imagina aquela onda que tem uma amplitude grande e ela vai diminuindo a amplitude até que ela vai desaparecer. Tá? É quando a corda vai perdendo, ela se atenua a amplitude da onda. Então, a parte imaginária ou seja, considerando uma onda de Avon, tá? A gente aqui separa por onda de Avon, onda acústica e onda magnetoacústica. Na onda de Avon você tem esta expressão aqui, a parte imaginária positiva nesta expressão implica em amortecimento, essa é a palavra que eu queria falar, de ondas. A atenuação das ondas de Avon aumenta rapidamente com a frequência ou número de onda. Tá? O sea, cuando aumenta la frecuencia, aumenta la atenuação. Mas diminui rapidamente com o aumento da intensidade do campo magnético. Por quê? Por que diminui? Porque esta velocidade aqui de Avon, que está no denominador, é diretamente proporcional ao campo magnético. Então, se o campo magnético aumenta, esto aumenta e esse termo aqui tende a zero. Então, por isso que ela diminui com o aumento do campo magnético. Além disso, a atenuação aumenta com a viscosidade, que foi o que eu comentei aqui, do fluido e com a viscosidade magnética. Qualquer um desses termos aqui que aumente, então você tem um aumento da atenuação. Ou seja, o amortecimento aumenta a medida que a condutividade do fluido diminui. Se você tem um fluido muito condutor, quase não tem atenuação, mas quando o fluido deixa de ser tão condutor que vai começar a ter muita viscosidade, então a sonda tem atenuação. Tá? Então, se você tem um plasma com uma alta resistividade, então possivelmente você não vai encontrar ondas de Avon nesse plasma. Elas são atenuadas. Tá? Então, geralmente você precisa de um fluido de uma alta condutividade, um plasma com alta condutividade. Então, fazendo aqui um pouco de matemática aqui com essa equação, você tem, essa seria a expressão que se obtém de K, caso você considere uma onda acústica. Aí tem que interpretar esse termo também. Então você vê que a onda acústica não se importa com o NM. A atenuação magnética aqui não importa. Então, independentemente da viscosidade magnética, desculpe, se tem viscosidade magnética, a onda acústica não se importa com isso. Agora, se você tem um aumento de uma viscosidade cinética, esse NK que eu tinha definido aqui, então você tem bastante atenuação. Se aumenta a frequência, tem atenuação. Agora, se você tem uma onda de Avon, uma onda acústica com uma velocidade muito alta, significa que a atenuação é menor. Que é o que está sendo aqui comentado.
E por último, também a gente consegue ter a expressão, analisar a expressão para uma onda magnetoacústica. Então, na onda magnetoacústica, ahora el termo interesante este que está aquí na direita. O sea, a atenuação das ondas magnetoacústicas também aumenta com a frequência, porque você vê que a frequência está aqui nesse termo, e com a viscosidade cinética e magnética, que estão as duas aqui, mas diminui com o aumento da intensidade do campo magnético. Agora, é diferente da de Aven. Ela não é igual. Diminui com o aumento da intensidade do campo magnético, certo? Deveria. Ah, porque aparece este termo aqui, sim. Também diminui com... ¿Por quê? Porque aparece essa velocidade de Aven aqui, certo? Se isto aumenta, isto aqui diminui. Então, basicamente, isso é o que se fala, o que se interpreta aí da parte da atenuação da sonda. Então, de forma geral, tem isso. Concluindo essa parte, você tem as ondas magnetoacústicas e de Aven, as duas têm quase o mesmo comportamento em relação à atenuação. Se você aumenta a viscosidade cinética ou magnética, essa atenuação aumenta. E em relação ao campo magnético, se você aumenta o campo magnético, a atenuação diminui. Y la onda acústica, só que não depende do campo magnético. Ou seja, em conclusão, você tem que analisar aqui, matematicamente falando, esse termo aqui, onde tem a parte imaginária, que é que fala da atenuação. Ou seja, em conclusão, em um plasma perfeitamente condutor, existem ondas acústicas de Aven e magnetoacústicas. Essas ondas se dividem em modos magnetodinámico puro, rápido e lento, en dependencia de la dirección de propagación de la onda en relación al campo magnético. Fue estudiado a variación de la velocidad y de fase de estas ondas en función de la corriente de deslocamento. Para ondas con velocidad de Aven muy grande, es importante considerar las corrientes de deslocamento. Nos modos, aquí falaria falar nos modos rápido y puro. Por último, su estudio se estudou, não sei o que está errado o português, né? Estudou-se, seria assim, o efeito da viscosidade nestas ondas. A viscosidade causa atenuação em todas as ondas estudadas.